Olá, bom dia a você que nos acompanha aqui pela tua Rádio São Francisco. Agora 8h30 em ponto, 21 graus a temperatura nesse início de manhã de sábado que já começa quente por vários motivos, né? O calor típico de uma estação quente, mas também aqui na região mais sul de Caxias do Sul, início da manhã marcado já por incêndio aqui no bairro Floresta, né? Os bombeiros seguem controlando as chamas, que as primeiras informações que chegam são de que 3 casas estão em chamas, né? A gente já tem algumas imagens que circulam da internet, de vizinhos, moradores, mostrando chamas altas, né? Então, os bombeiros estão fazendo a contenção dessas chamas para manifestar que dias de calor, gente, mato, lixo, né? Todas essas situações que muitas vezes não damos bola, uma bituca de cigarro pode provocar um incêndio. Então, todos nós atentos a isso também. Vitrine de negócios ao vivo, em nome de CDL, vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro, né? Neste caso aqui, Sicoob. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação e mais que uma escolha financeira é o Sicoob, Vale do Vinho, faça parte, sim CDL, concorra a mais de R$200 mil na promoção de prêmios da CDL. O programa já começou, nós estamos ao vivo, claro, pelo rádio 560M, 79.9 no FM, também estamos disponíveis em outros meios de entrega, na Alexa, na aba ao vivo do site, em tuaradio.com.br e agora também com imagens do estúdio, né, direto aqui pelo facebook.com/Rede Tua Rádio. Esse programa está sendo gravado em áudio e vídeo e depois ele vai lá para o youtube.com/Rede Tua Rádio. Uma alegria enorme receber aqui este que já foi nosso colega de trabalho aqui, né? Tivemos uma jornada bem bacana com o Fernando Levinsky, jornalista, mestrando em História. Oi, Fernando, bom dia! Oi, Beverly, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha nessa manhã de sábado. Pois é um prazer estar de volta a essa casa onde eu tive a oportunidade de construir a minha história, colaborar para a história da tua Rádio São Francisco também. É muito legal ficar por aqui essa manhã, nesse lugar onde foi muito legal, fui muito feliz e voltar para contar histórias, conversar com a audiência é sempre um prazer. Bacana demais, a gente também fica bem alegre, até porque são repercussões, né, de uma vida fundamentada no jornalismo. Claro que hoje o Fernando não é só mais jornalista, né, ele é jornalista que se constitui profissional global, né, ele esteve acompanhando lá no início, nos primórdios, o conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia, de lá para cá certamente se transformou em uma outra pessoa, um outro tipo de profissional, porque essas imersões, essas percepções, elas transformam pessoas, né, e fruto disso também, obviamente, repercussões na vida profissional, que ele vai falar um pouquinho hoje no programa, mas também foi para a área da história, né? Hoje tu és mestrando em História, Fernando, e eu quero começar daí, né? Como que tu te constitui e por que tu foste hoje vincular a tua carreira profissional com a história? Uhum. Pois é, Beverly. Era um gosto já desde de muito tempo, acho que da época da graduação, ainda talvez um pouco antes, fatos históricos, né? Porque fatos históricos mudam a constituição de sociedade, mudam a constituição de mundo, mudam nações. Então, e muito além de ler o registro histórico de um livro ou de uma revista ou do que é passado pela televisão, eu compreendi que era importante saber. A leitura um passo a mais, a interpretação um passo a mais, mais aprofundado, porque por vezes a gente sabe, você, Beverly, com longa trajetória no rádio, às vezes sabe que a gente não consegue abarcar todo aquele fato como deveria ser, porque falta tempo, porque falta espaço, então tem que ser mais sucinto, tem que ser mais direto, e aí a necessidade, a intenção de compreender a história sempre teve na minha cabeça, então como é que eu poderia fazer isso? Bom, vamos aprender a ler, a interpretar a história da maneira mais ampla, mais correta, mais fidedigna possível. Quais são os meandros por trás de um fato histórico? Como é que eu posso compreendê-lo da forma mais correta possível? Então, por isso que eu sou, desde o ano passado, mestrando em História lá da Universidade de Caxias do Sul. A universidade ela tem um mestrado profissional. Para quem nos acompanha e não compreende um pouco esse universo acadêmico, o mestrado profissional ele aponta que, além da pesquisa teórica, eu tenho o compromisso de entregar para a comunidade, para a sociedade, um produto. E aí é um livro, é um documentário, é um site, é uma revista, porque a linha de atuação do mestrado profissional em História da Universidade de Caxias do Sul, ela é voltada para o ensino da história. E é importante deixar claro que não é o ensino da história dentro da sala de aula.
é o ensino da história onde ele possa ser apresentado, seja na minha conversa contigo nesse momento, seja num jantar com amigos, seja numa palestra, numa associação, seja onde for, o ensino da história, que vai muito além do que pode acontecer e do que acontece dentro de uma sala de aula. Em suma, né, trocando em miúdos, aprender a fazer as conexões. Exatamente, aprender a fazer as conexões e levar esse conhecimento para quem tem interesse em recebê-lo, Uhum. em absorvê-lo, em aprender um pouco mais sobre o fato histórico em questão. Tu sabes, Fernando, eu lembro que eu era guria e tinha o Max Geringer, que Uhum. ele tá ainda nativo ainda, mas Acho que ele sim, né. também não, segue ainda nativo, Segue. mas ele era novinho e ele era uma pessoa que era muito chamado por programas nacionais, não Uhum. raro no Fantástico, não Sim. raro no Jornal Nacional, para fazer leituras. Ele seria hoje, naquela época, mal comparando, um futurista, aquela pessoa que olha para cenários, faz as conexões entre todas as coisas, diz: "Tal coisa é uma tendência, tal coisa vai acontecer". E eu lembro que guria que era, ouvia o Max Gehrig todo, né, de gravata, assim, com toda aquela sabedoria que ele, na época, tinha demonstrava, tem em relação aos futuros, e ele Uhum. dizia: "Na década do final dos anos 90, início dos anos 2000, teremos uma nova profissão chamada informata". Ele chegou a dar até o nome. Informata. Informata, que seria aquela pessoa que seria uma espécie de gerenciador de todas as informações que chegam para poder decupar e transformar aquilo em conhecimento. E eu nunca me esqueci disso, porque Curioso, curioso, né. curioso. Hoje nós temos pessoas com muitas informações, tem aí os call centers, né, os big datas, tem depois o sistema de customização, né, e etcétera, dessas informações, Sim. mas a gente percebe que elas ainda não são algo eficiente. Uhum. Elas atendem sempre só um aspecto e às vezes nem tão bem assim, né. Uhum. E o que eu quero dizer com isso é que nós vivemos num mar de informações. Agora, por exemplo, com os conflitos armados, que envolvendo aqui a América do Sul, Estados Unidos, Venezuela, agora com a questão da tensão no Irã, é engraçado isso, a rede social, a internet, fez com que todo mundo, de 0 a 80, se tornasse um Um especialista especialista. em geopolítica, em É. macroeconomia, Relações não internacionais, é? exatamente. E esse é uma linha muito tênue, né, Beverly, porque existem estudos da área da comunicação que falam dessa profusão absurda de produção de conteúdo nesse momento que a gente está vivendo, né. Então eu acho que para quem nos ouve e que não tem a obrigação de entender essa complexidade da produção de conteúdo, mas é importante entender que é uma linha muito tênue entre aquela informação que é bem embasada, é bem construída, do que é um achismo, do que é uma interpretação feita a partir de uma ideologia. Então, procurar boas fontes de informação, boas fontes de comunicação para tentar compreender o assunto, dá trabalho, mas é importante, é adequado para que você possa ter esse conhecimento, da melhor forma possível, né, Beverly? E é sobre isso que é o programa de hoje. O Fernando, ele vai, ao longo da nossa jornada aqui de 1 hora e meia de programa, claro, a gente vai mesclar um pouquinho sobre a carreira dele, o trabalho dele como profissional, como ele se dedica também aos meios que depois respingam, repercutem no universo da liderança, da gestão, dos negócios, as relações empresariais, mas obviamente muito fundamentado em um projeto que ele tem hoje, né, Vozes do Front, que é o resultado dessa imersão, dessa viagem, dessa perspectiva in loco que ele tem hoje, né, sobre aquilo que começou lá em 2022 com o conflito entre Rússia e Ucrânia. Porque de lá para cá, é isso que nós estamos fazendo na relação. De lá para cá, todo mundo se tornou um pouco especialista em geopolítica, em macroeconomia, e a gente percebe que, por vezes, Fernando, nós brasileiros, vou pegar a nossa alçada aqui, a gente não sabe nem educação financeira, a gente não consegue fechar o balanço do mês, mas a gente consegue achar, né, que temos conhecimento suficiente para fazer leituras de mundo. Então, leituras de mundo, hoje, talvez, seja o grande diferencial de todas as pessoas que vão conseguir ter algum tipo de sucesso. A soft skills, talvez, seja essa, né? É, Fazer leitura de mundo. e eu tenho uma interpretação também, um outro foco que eu entendo disso, especificamente de conflitos armados, Beverly, que a cobertura de conflitos armados por jornalistas é uma curiosidade que eu tenho desde a época da faculdade. Tem alguns clássicos ali, tem uma jornalista norueguesa que o nome dela, meu norueguês é muito midiático, então é impronunciável para mim, mas ela fez alguns clássicos que foram além do conhecimento de quem é da comunicação, 101 Dias em Bagdá, Crianças de Grozny,
tem outros livros, que ela é uma jornalista que cobriu conflitos, e lendo outros tantos, a gente tem aqui um expoente que muitas pessoas não sabem do jornalismo brasileiro, o Zé Hamilton Ribeiro, que muitos brasileiros o conhecem por aquele velhinho simpático das matérias do Globo Rural, mas que foi um correspondente de guerra, que teve um ferimento grave cobrindo a guerra do Vietnã. Então, eu entendo, Beverly, que por felizmente não sermos próximos de conflitos armados de grande proporção, temos os nossos conflitos internos, áreas conflagradas nos morros do Rio de Janeiro, questões envolvendo facções, enfim, mas conflitos de grande proporção envolvendo nações vizinhas nos afastam dessa interpretação de entender conflitos, porque eles não estão próximos a nós, felizmente. Nós temos essa sorte, essa bênção, vamos chamar assim. Agora, abastecendo de informações da minha visita à Polônia na época de 2022, eu compreendi que quando você convive com a proximidade, seja no país vizinho, seja no próprio país, as pessoas começam a ter uma interpretação mais clara das coisas, de como fazer essas leituras. Afinal de contas, faz parte do cotidiano, da rotina. Quando eu estive na Polônia, então, o conflito, a invasão russa na Ucrânia começou em 24 de fevereiro de 2022. Eu estive lá nas últimas semanas de março, os primeiros dias de abril, transitando pela capital, Varsóvia, Cracóvia, chegando até a fronteira da Ucrânia. Por mais que os poloneses, muitos deles não tivessem, conversando com alguns, eu nunca fui à Ucrânia, mas eles estavam vendo ali aqueles refugiados ucranianos passando pela sua cidade, sendo atendidos em estruturas, sendo acolhidos. Então, eles começam a ter uma interpretação do que é o reflexo de um conflito, né? Opa, essas pessoas que saíram da sua casa apenas com uma malinha, né? Essa mãe com 2 filhos pequenos, então aproximar, estreitar o relacionamento com esses temas, esses assuntos, traz um pouco mais de clareza para saber como ler, como interpretar, como observar esse tipo de situação. Isso é uma coisa que eu identifiquei já da época da faculdade, que eu lia, e quando fui à Polônia, eu vi com os próprios olhos isso. Então, por não termos essa proximidade, felizmente, eu acho que o brasileiro o brasileiro talvez não tem essa dificuldade ou acha que consegue ler, consegue interpretar baseado nesse consumo assim muito rápido, esse consumo assim express de notícias que chegam do Irã, que chegam da Ucrânia, que agora mais recentemente também Venezuela. Então, eu entendo que isso é um diferencial bastante considerável nessa leitura de conflitos armados, de invasões, de guerras. Eu tô aqui fazendo uma ponderação que talvez não seja correta, Fernando, e quero que tu me ajude a entender esse assunto. Nessa relação que tu fazes, né, de estar muito próximo à fronteira, por exemplo, de onde acontece um conflito que você acabou de relatar e que muda a percepção, porque tá ali pertinho, né? Como se fosse alguma coisa que aconteceu em Farroupilha. Para nós é muito Uhum. mais fácil de entender, né? Eu fico imaginando que quem mora em Pacaraíma, por exemplo, né, que seria a porta de entrada da imigração em especial da Venezuela, Sim, né? Eu vou falar da Venezuela em especial, Venezuela, mas podia ser claro. outros lugares ali também daquele entorno que chegam no Brasil. É diferente a percepção de quem tá lá em Pacaraíma do que quem tá aqui em Caxias do Sul, por exemplo. Com toda certeza. Deve ser, né? Mas com certeza, Beverly, porque lá em Pacaraima, por exemplo, ah, as matérias, principalmente de vídeo, mostravam a Operação Acolhida, né? O Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, com estruturas de campanha, com local para atendimento. Então, quem está lá, tranquilamente, seguramente, Roraima, Amazonas, são partes do Brasil que tem uma interpretação, eu acredito sim, nunca estive lá, mas eu acredito sim que eles façam uma leitura mais aproximada desse movimento migratório, por exemplo. Não são aí pessoas que fogem de conflitos, mas são pessoas que fogem de regiões com supressão de dignidade, violação de direitos políticos, entre outras coisas que os venezuelanos acabaram fugindo ao longo dos últimos anos.
Ok, isso é só um briefingzinho para a gente entender um pouquinho do porquê que é tão importante, né? Eu vou retomar o link, Fernando, com o produto audiovisual que tu estás propondo. Já tem nome, possivelmente já tem um roteiro, né? Precisa agora captar os Construindo. recursos, né? Tá construindo. Me conta um pouquinho como surgiu a ideia de transformar isso num produto final, né? Que é Vozes do Front, e como tu pretende trabalhar depois que este produto estiver pronto, né? Com essa leitura de mundo a partir do que for resultado do Pois é, audiovisual. sempre, né, como falei, a cobertura desses locais de conflito feito por jornalistas sempre foi um interesse muito grande meu. Eu sempre entendi assim, como porque o jornalista especialista na cobertura de um conflito, de um confronto, ele vai na contramão, porque aquela pessoa que está ali a perigo, querendo fugir, querendo garantir a sua sobrevivência, está saindo e esse jornalista está entrando para mostrar com imagens, com fotos, vídeos, com seu relato oral, com seu relato em texto. Isso é um registro histórico, né? Eh, e aí eu entendi, poxa, que nobre, que importante, que relevante para o registro daquele momento é esse profissional que está entrando. Então, começou a invasão russa na Ucrânia e eu desde então continuei acompanhando o tema. E quando eu entrei no mestrado em História o ano passado, eu quis levar esse meu interesse. E aí, ao longo do mestrado, eu acabei também me aproximando de algumas vertentes, teorias históricas e descobri e me aproximei do que é a identidade. Então, eu, como um descendente de ucraniano e polonês, eu descobri, ficou mais claro para mim o meu interesse por esse tema em específico, porque eu, por parte de pai, sou 25% polaco, 25% ucraniano, então eu descobri que isso falou mais alto dentro de mim também por isso. E, e aí, acompanhando, consegui entrar no mestrado e levei isso para dentro. Então, ao longo do ano passado, junto com minha professora orientadora, a professora Eliana Cherry, tentamos construir um foco para essa pesquisa. Como é que eu vou levar, como é que eu vou fazer o registro disso da maneira mais interessante possível? E aí chegamos a um ponto em tentar entender como o jornalismo, dentro de um contexto de guerra, é importante para o registro da história. Existe a vertente da história do tempo presente, dentro da teoria do estudo de história, mas muito mais do que história do tempo presente é o que vai ficar daqui para frente, né? Porque hoje a gente vai pesquisar alguma coisa, vamos lá, ditadura brasileira. Bom, são os registros que já aconteceram lá atrás, de livros, mas também de algumas imagens, né? Ah, havia censura, mas bom, quem são hoje, quem lê um pouco sobre ditadura brasileira, o pessoal que está no jornalismo ouve falar de que Folha, eu nunca me lembro se é a Folha de São Paulo Estado ou o Estadão que colocava as receitas de bolo, as receitas nos espaços censurados, e o outro jornal botava, se eu não me engano, a Ilíada de Homero, uns trechos da Ilíada que representavam os espaços censurados pelo governo da época. Então, isso é um registro histórico. Bom, e o que eu posso fazer, então, a partir de agora, com o meu registro como historiador, para que possa ficar esse produto para o futuro? Eu entendo sim, e vou sempre valorizar o jornalista, mas também conversando com minha professora, é mostrar, e aí com um documentário, como os direitos humanos são repetidamente desrespeitados num contexto de guerra. E vai de novo aí a interpretação de quem, felizmente, não está próximo dessa rotina, desse ambiente. Porque você saiu hoje de manhã, Beverly, da tua casa, se deslocou com muita tranquilidade, chegou no seu local de trabalho, quando terminar o seu horário, você vai voltar para casa e está tudo bem, você vai almoçar. E aí, quem é que está num contexto de guerra? Ainda tem casa ou ela já foi destruída por um exército invasor? Isso é um direito humano de ter seu ambiente, seu lar, conseguiu se deslocar, fazer um trajeto de daqui até o centro, 1 quilômetro e tanto, 2 quilômetros com tranquilidade, ou viu um drone voando pela sua cabeça e ficou com medo desse drone simplesmente cair em cima de você, cair no prédio ao lado? O seu local de trabalho ainda está ali, está em pé, ou já foi destruído, ou o dono da empresa simplesmente fechou a empresa, mandou todo mundo embora e fugiu para se refugiar numa nação vizinha. Isso é um contexto simplista, mas é um exemplo de respeito aos direitos humanos, né? A minha filha, a escola dela ainda está de pé?
ou já foi destruída também? Eu estou conseguindo mandar minha filha para a escola ou ela já está em casa? A casa onde eu moro, o prédio onde eu moro, tem um abrigo antiaéreo num porão, num estacionamento ao lado? Não tem? Eu estou à mercê de um míssil de manhã, de tarde, de noite? É a rotina simples e corriqueira. Eu vou ao mercado ou o mercado já está desabastecido, já não tem o que comprar nesse mercado. Eu tenho energia elétrica, por exemplo, nesse contexto de invasão da Ucrânia, eh, nas últimas semanas, a Rússia tem atingido repetidamente as estruturas de fornecimento elétrico na Ucrânia, agora inverno, no leste europeu, temperaturas muito frias, -10, -15. Então, ontem eu estava lendo, cerca de 70% da cidade, da capital ucraniana, estava sem energia elétrica. O prefeito de Kiev estava recomendando uma evacuação da cidade, porque já há registros de pessoas morrendo de frio. Então, isso é o mais basilar do direito de simplesmente poder existir com algum conforto, não é nem luxo. Uma matéria que eu estava vendo de um jornalista, ele dizia: ter aquecimento no inverno europeu, em Kiev, não é luxo, é a necessidade, é a sobrevivência. Então, e isso é um desrespeito ao direito humano. Então, Claro. esse é um dos meus objetivos do documentário. Claro, eu já tenho alguns contatos com historiadores e alguns contatos alinhados também com jornalistas ucranianos e jornalistas estrangeiros que estão residindo na Ucrânia, também de conversar com eles, porque eu entendo também, Beverly, nesse desrespeito aos direitos humanos, é a mudança dupla da rotina de um jornalista que vive nesse local, que, por exemplo, aqui, de novo, batendo na madeira, ainda bem que não vivemos isso, mas se inicia uma guerra agora, aqui invadindo, bom, a Beverly, que faz um programa de manhã sobre variedades, uma coisa leve, vai precisar aprender sobre usar um colete à prova de balas, primeiros socorros, vai ter que. Acabou o programa de entretenimento, vai ter que começar a cobrir o míssil que explodiu ali, quem morreu lá. Ou seja, é a mudança da Beverly como cidadã e a mudança da Beverly como profissional. Mudou-se duplamente essa rotina também desse jornalista. Essa é a minha ideia do documentário. Eu já tenho, eu vou embarcar para a Ucrânia dia 15 de abril, já tenho as passagens, até depois a gente fala um pouco disso depois, mas conversar com essas pessoas, fazer esses relatos, mostrar imagens para que eu possa constituir esse produto. Entendi. Talvez para quem esteja nos escutando, né, até expliquei para o Fernando. Fernando, a gente vai fazer, claro, vai falar sobre o teu trabalho, sobre o projeto, mas fazer esses links com o que tudo isso tem a ver, como isso dialoga, né, com negócio, com gestão, com economia, né, com a vida profissional. Não vai ser agora, isso a gente vai fazer a costura conforme ela vai andando, mas sim, tem a ver, a gente está aprendendo um novo jeito de estar no mundo. E eu quero trazer, Fernando, nessa explanação que tu fizeste, alguns links bem importantes que também são históricos. Por exemplo, quando a gente assiste um filme, para quem gosta só de filmes, assim, de uma forma mais assim, sem compromisso com a profundidade, que também é bacana, Uhum. mas também para quem gosta de aprofundar, estuda, gosta de saber de onde viemos, quem somos, para onde vamos, basta a gente lembrar que historicamente, lá no passado, sempre foi estratégia de guerra para dominar uma nação, cortar suprimento de alimentação, cortar suprimentos que faziam as pessoas viverem suas vidas, né? Então tinha os fortes lá, tinha uma rota que fazia entrega de comida, de verdura, né? Abastecimento de água, sei lá, coisas do gênero. E aí, estrategicamente, os generais da nação contrária, normalmente potentes nesse sentido de poder ficar tempo, né, fora de um lugar, acampados com suprimento, eles cortavam. Pronto, era a primeira estratégia, ou Ah, às sim. vezes a última, né? É. E você acabou de relatar o que está acontecendo, por exemplo, na Ucrânia. Então, para além de questões humanitárias que são emergentes, muito importantes, elas mostram que tem estratégias que elas se repetem, elas só ganham, digamos assim, upgrades, É. mas elas se repetem historicamente. Isso é um aprendizado para a gente, porque às vezes está acontecendo próximo da gente sem que a gente perceba que ainda não é uma guerra armada, mas já eu vou cortar greve de algum setor, né? Sei lá, vamos colocar um conflito que por enquanto é só comercial. A Uhum. gente chama disso de guerra Guerra comercial. comercial. Então ela não é armada ainda, Sim, mas poderá ser, né? sim. Poderá ser, porque são os interesses de nações sobre outras. E uma outra coisa importante, Fernando, que tu trouxe, que eu acabei lembrando, quando a gente fala dessa questão de cortar suprimentos, a gente fala também de justiça, são termos novos. Justiça é justiça.
No tempo, conforme ela foi avançando, a gente chama de justiça social, justiça humanitária. Hoje a gente já tem justiça do clima. Uhum. E assim sucessivamente a gente vai colocando subvariações de um termo que, se a gente tivesse enquanto humanidade historicamente aprendido, não precisava ter subdivisões. Porque justiça é justiça, essas Justiça. subvariações, né, são coisas dos tempos modernos. Por que que eu tô falando isso? Chegou para mim esses dias um videozinho na internet de um professor americano, não sei se era americano, norte-americano, possivelmente de Uhum. algum daqueles países, não necessariamente Estados Unidos, né? Mas enfim, ele estava dando uma aula de direito. E ele começa dando a aula assim, tem um grupo de pessoas assistindo e ele escolhe aleatoriamente o Fernando de camiseta, ele não sabe o nome do Fernando. Uhum. Você jovem de camiseta marrom, você está proibido de frequentar minhas aulas. A partir de hoje, não te quero aqui, nunca mais quero que você frequente nenhuma das minhas aulas. E aí a pessoa fica sem entender, por que eu? O que que eu fiz? Aí ela, mas não estou entendendo, não quero papo. Acabou aqui. Eu quero que você saia agora. Aí a pessoa sai e levanta, uma autoridade falando, né. E aí os outros que ficam ali ficam sem entender nada, mas ninguém fala nada, e o professor continua a aula. "O que eu fiz com a colega de vocês, vocês consideram que foi um ato justo?" E aí todo mundo começa: "Não, isso, né, para que existem as leis?" Aí as pessoas começam: "As leis existem para organizar a sociedade, para fazer confiança no governo", e aí alguém sai com essa: "As leis servem para fazer justiça. Elas servem para que a justiça se estabeleça." E aí ele pergunta: "Por que que nenhum de vocês se levantou?" A justiça só acontece quando a gente vê algo injusto, a gente se levanta. Por que que eu tô contando essa historinha? Porque nós no mundo estamos assim, olhando tudo quietos. E a metáfora que o professor fazia é: nós, enquanto pessoas, não nos manifestamos, não nos levantamos contra injustiças, porque elas não nos dizem respeito naquele momento. Naquele momento. Mas historicamente a gente viu que esses conflitos vão migrando de um lugar para o outro, né. Então, claro, tem a questão da identidade, tem a ques todas essas que você falou que são é o foco do teu estudo, mas é só o foco do teu estudo, não anula todo o resto que acontece no entorno, né, Fernando? Não, de forma alguma, de forma alguma. Até é importante deixar isso bem claro, assim, porque, eh, tinha uma pessoa que eu conheço que dizia assim: "Quando você quer abraçar tudo, você não abraça nada". Então, e no mundo acadêmico tem isso, existem aqui os professores do programa de pós-graduação, têm suas áreas de pesquisa já, os colegas, mestrandos, doutorandos, cada um faz, encontra o seu recorte de mundo que tem a sua proximidade, que tenha, o seu interesse e ok, tá tudo bem, mas, essa questão de não anular de forma alguma e principalmente por que que certa vez alguém me questionou: por que que tu não te interessa pelo que está acontecendo na África, por exemplo?" Acompanho sim, mas tenho o meu interesse, tenho a minha área de proximidade, né, falei antes ali sobre a minha identidade, né, a minha ascendência ucraniana, polonesa, bom, mas tem outros profissionais, por exemplo, tem um documentarista brasileiro, Gabriel Chain, que tem a sua ascendência na região do Oriente Médio, eu acho que até ontem mesmo estava olhando, eu sigo ele no Instagram, ele estava de novo lá, eu acho que eu não me recordo qual país, mas Síria talvez, e ele estava lá fazendo registros absolutamente incríveis, porque ele faz um material muito legal, muito aprofundado. Fidedigno, né? É interessantíssimo. Fica até a sugestão para quem não segue o Gabriel Chain, que já apareceu aí repetidas vezes, Fantástico, Globo News. Ele faz material incrível sobre registros de conflitos também. Então, tá tudo bem, cada um encontra o seu recorte, mas que para que possa registrar e aproximar as pessoas a partir daquilo que lhe interessa, mas não inviabiliza, não relativiza outras tantas coisas que estão acontecendo no mundo, e eu acho que isso é importante. E dá insumo, inclusive, para poder fazer conexões com as outras coisas, né, Com mas de certeza, forma aprofundada. com São certeza. 8h58, isso aqui é o meu início de conversa, para a gente ir entendendo. Eu gosto muito e sei que ele é muito famoso, talvez algumas pessoas gostem tanto quanto eu, do Yuval Noah Harari, né, que é um Sim, professor de história israelense, israelense. autor de vários títulos. O primeiro dele mais famoso no Brasil é Sapiens, né, Uma Breve História da Humanidade. Lá naquela obra, Fernando, ele vai construindo, né, como chegamos até onde chegamos como humanidade, e ele fala, como linha de costura, que somos quem somos como sociedade pela capacidade de cooperar entre si, os povos, os grupos, mini Eu grupos, acho que ele seria um desses informatas que total, né? que o Max Geiger dizia antigamente, né, porque ele traz o que já
já passou e ele faz leituras bastante interessantes do que devemos esperar como sociedade, como mundo nos próximos anos. E nessa perspectiva, né, lembrar que cooperação, que é, em outras palavras, o olhar sobre as questões humanitárias que tu acabaste de falar, Fernando, elas implicam depois em como a gente trabalha, em como a gente faz trocas, em como a gente gera uma economia, em como a gente cria profissões, enquanto a gente produz ou não talentos, retém ou não talentos. Diretamente está relacionado com isso. Certamente, não há dúvida disso, eu tenho certeza que você vai confirmar comigo, que muitos jovens ucranianos, muito possivelmente, jamais vão voltar para Não, não aquele volto, lugar, né? O não caminho de volto. volta não é fácil, Não, né? não voltam, porque bom, quando eu tive lá em 2022, eu acompanhava pela Polônia os refugiados e conversando com muitos deles e tinham aí retratos bastante diferentes, mas muitos que visivelmente tinham um poder aquisitivo para ir e não voltar. Eu conversei com uma jovem em Cracóvia, ela dizia: eu vou passar uns 2, 3 dias aqui nesse hotel, era um hotel desses de rede internacional, eu já tenho passagem para a Austrália. Aí eu falei: você volta? Eu falei: quero voltar, mas não sei quando. E eu visitei naquela época muitos lares temporários de abrigos dos refugiados, e aí eram pessoas de baixíssima condição de renda, que precisavam desse acolhimento humanitário, e conversando com alguns voluntários, eles diziam que muitos estavam voltando porque pura e simplesmente não tinham mais dinheiro, tinham conseguido sair com pouquíssimo dinheiro, não tinham muitos recursos e estavam voltando porque precisavam voltar para o seu teto, não queriam permanecer naquele lar, porque a grande maioria desses lares temporários naquela época, eles na teoria abrigavam por um determinado período de dias, mas um desses administradores me disse: olha, a gente determina tantos dias, mas obviamente a gente não vai expulsar a pessoa daqui se ela não sair, né? Porque ela não tem mais para onde ir. Mas eles relatavam também: olha, as pessoas estão voltando, principalmente eu me lembro muito bem de dizer que agricultores estavam voltando porque queriam alimentar seus animais, a vaquinha, as galinhas. Precisamos alimentá-los, e eles voltam sem saber se a casa estava ali, se os animais estavam ali. Então, há esses registros bastante distintos do recorte dos refugiados. E isso existe em qualquer tipo de conflito, mas esse, especificamente por ter passado por lá, eu acabei presenciando. Não há dúvida, a gente viu quando teve o terremoto no Haiti, né, que é um lugar também que é passivo de terremoto e tudo mais, perdemos a dona Zilda lá Dona também, né? Zilda Arnes. O relato, temos inclusive uma missão franciscana, né, no Haiti, um braço aqui da província do Rio Grande do Sul, no Haiti. Não sei se ainda tem, mas eu sei que teve durante muito tempo. É isso, né? As pessoas saem de lá, os talentos vão embora Bom, e aquilo já tá, o país já tá assolado. E aí, sem os seus talentos, a economia cai, né? A indústria cai, o comércio cai, e essas pessoas vão buscar um lugar em outra parte do mundo, e lá em outra parte do mundo eles não são reconhecidos inicialmente como um talento, né? Então tem toda uma jornada. Olha a perda, né, sim. econômica, as perdas. Intelectual, porque até mesmo tu falou do Haiti, né? A gente acompanhou ao longo desses anos todos, desde o terremoto, com uma certa frequência a gente acabava sabendo histórias, né? Um haitiano que é engenheiro, é médico, mas está trabalhando nesse emprego aqui porque não consegue revalidar seu diploma, Um por exemplo. subemprego, né? Um subemprego. Uhum. Então isso foi muito, muito comum, infelizmente, porque acabou Senegaleses, a mesma coisa, e assim senegalês. sucessivamente, né? Nós tivemos, acho que aquela movimentação dos haitianos mais intensa pela proximidade de América Central, né? Mas os senegaleses foi um outro momento também que a gente presenciou isso. 9h13, eu vou pedir licença aqui, o Fernando, ele vai tomar uma água, um cafezinho, e você que está conosco, quiser também perguntar, tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, tem aqui o WhatsApp 999530616, lá na live já tem uma galera participando, depois do intervalo eu trago esses comentários também. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você está ouvindo a Tua Rádio São Francisco, 560M, no aplicativo, site tuaradio.com.br e também no FM, em 79.9, em serviço especial para fins científicos e experimentais. Esportes. Oferecimento Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro.
O respeito é fundamental para que possamos coexistir em paz uns com os outros e entender que as diferenças nos fazem especiais. Cada religião tem as suas crenças e todas merecem ser respeitadas. Tua Rádio, para uma cultura de paz. Ser Caxias é ser desportista e um bravo orador. O acesso ao Estádio Centenário entra em uma nova fase, mais ágil, mais seguro, mais moderno. A entrada será feita exclusivamente por catracas com tecnologia de reconhecimento facial. O cadastro é simples e pode ser realizado pelo aplicativo de sócios da Ser Caxias ou pelo site da Minha Entrada. Antecipe seu cadastro e garanta acesso ao Centenário. Da senda da glória. A rádio do teu tempo. Tua rádio. Nove horas, 5 minutinhos, voltando neste sábado, dia 17 de janeiro, conversando com o Fernando Levinsky. O Fernando, ele é jornalista de formação, hoje ele também é mestrando em História e fruto, né, deste interesse em História, ele desenvolve um projeto que tinha iniciado quando ele ainda não era mestrando, né, que foi lá quando ele foi em 2022, naquela região onde estava acontecendo o conflito entre Ucrânia e Rússia. Eu acho tão interessante, Fernando, retomando esse assunto. Tu estavas aqui na Rádio São Francisco naquela época, eu lembro, né? Então a gente acompanhou, assim, o desejo pessoal, o esforço pessoal que o Fernando fez para fazer o projeto acontecer, né? Porque, claro, tem N coisas, né? Vamos mandar um profissional para uma área de conflito e vai que ele morre, né? Acontece alguma coisa, perde uma perna lá, né? É um esforço pessoal, até porque são demandas que, por exemplo, os veículos de comunicação estaduais, esses que representam um pouco mais as suas comunidades, eles respondem diferente para alguém que está, por exemplo, num veículo de porte nacional. Vou fazer a comparação numa Globo da Vida, né? É diferente. Sim, claro, é diferente. Claro. E o esforço pessoal acabou se realizando, fosse lá, tivesse a primeira impressão. E eu lembro que lá no início era algo do tipo assim, vai ser uma invasão, vai ser algo militarizado, mas nós não imaginávamos as proporções. Acho que o mundo não imaginava as proporções. Não. Tanto é que quando aconteceu a invasão aqui e a captura de Nicolás Maduro, no dia 3 de janeiro, o mundo todo ficou. Por quê? Porque a gente já tinha uma memória histórica recente do que aconteceu na Ucrânia. Sim. Ponto. Então, agora eu quero entrar nessas questões que são, sim, mais de geopolítica. Eu sei que nem eu, nem você somos especialistas, não queremos nos pagar de especialistas, mas a gente consegue, a partir do que está acontecendo, fazer algumas leituras. Porque voltando lá àquilo que a gente falava de nações antigas, de corta suprimentos, etc., sempre foi, não é uma questão de a gente fazer torcida, um lado é melhor, um lado é pior. Estrategicamente acontece que nações, elas têm interesses, assim como nós temos interesses, e elas usam aquilo que elas têm à disposição para atingir os seus interesses. É desprovido das emoções que no foro particular a gente tem. Conforme um presidente, conforme um comandante de uma nação, seja a modalidade que for, aquele comando, tem interesse. E tem muitos por trás que a gente nem sabe, né? Seja a questão territorial, seja a questão de algum subsídio que tem lá, petróleo, que foi o caso aqui da Venezuela, seja a questão lá nos países árabes também a questão do petróleo, né? Enfim, insumos necessários, às vezes é água. Às vezes é água. Às vezes é água, tão simples assim, mais né? básico, né? Então eu queria que você nos fizesse assim, um briefingzinho sobre o que você viu lá e essas conexões que a gente às vezes fica tentando entender por que acontecem, né? Esses interesses, alguns são históricos, né? Como as questões dos países árabes, são conflitos históricos, né? Sim. Históricos. E esses que são na Europa, normalmente eles têm um interesse bem básico, né? Buscam alguma coisa e acontecem conforme a liderança, né? Eu vou falar então, me aprofundar um pouquinho de questão de Ucrânia e Rússia, né? Porque Ucrânia, ela era um território da União Soviética, reconquistou sua independência, porque antes da formação da União Soviética, a Ucrânia chegou por um brevíssimo período, lá no início do século XX, a ser independente. E aí, com essa nova independência no início dos anos 90, a Ucrânia
A Rússia nunca sai da Ucrânia para valer. Ela sempre manteve seu envolvimento de interesse, como ela nunca saiu de muitos países ex-União Soviética. Tem um dos grandes parceiros da Rússia nessa história toda é Belarus, que tem um ditador, o Lukashenko, que é muito próximo do Putin. Então ali a Rússia tem seu envolvimento, a sua atuação. E aí a Ucrânia também sempre foi uma área de interesse desde então, das mais variadas e diversas formas possíveis. Existe uma questão, por essas longas décadas de União Soviética, muito da Rússia permaneceu dentro da Ucrânia. Falantes de russo, existem regiões ucranianas onde isso acabou diminuindo pela reafirmação de identidade ucraniana desde o início da invasão, desde 2022 para cá, mas até então existiam regiões com um número expressivo de falantes de russo. Tinha uma aproximação religiosa, porque existe a igreja ortodoxa ligada ao que eles chamam de Patriarcado de Moscou, que é um outro apoiador do presidente Vladimir Putin, o Patriarca de Moscou. Quando houve o início da invasão, as igrejas ucranianas ligadas ao Patriarcado de Moscou acabaram rompendo relações, foi então instituído o Patriarcado de Kiev. Há um outro representante dessas igrejas ortodoxas, agora ucranianas. Quando eu estive lá, eu pude acompanhar, foi preso porque assim, o que a Ucrânia vive hoje nessa questão de invasão, a leitura que se faz é que ela começa em 2014, quando existia um presidente ucraniano abertamente pró-Rússia. Ele, entre tantas coisas, havia um encaminhamento muito bem sedimentado para que a Ucrânia ingressasse na União Europeia, além de outros tratados de comércio com a União Europeia. E esse presidente ucraniano ele volta atrás nessas decisões. A sociedade ucraniana, principalmente os jovens, começam a se manifestar, protestos por questões de corrupção e outras situações. Isso acaba eclodindo no que os ucranianos e o mundo acaba conhecendo como o episódio da Euromaidan. A Euromaidan é uma praça em Kiev, onde houve a concentração maciça desses protestos, onde muitos desses jovens acabaram sendo mortos pelas forças de segurança ucraniana da época. Os militares acabaram atirando com munições letais, houve muitas mortes. Há alguns documentários que registram isso. Um deles tá na Netflix, se eu não me engano, mas tem mais uns 2 ou 3 aí para quem tiver interesse em saber. E ali, então, os protestos da Euromaidan ganham uma proporção muito grande. Esse presidente pró-Rússia, ele foge para Moscou numa madrugada de helicóptero. Existe a imagem aí também na internet desse helicóptero decolando e saindo de Kiev. E com a queda desse presidente ucraniano da época, então entra um outro que tem um posicionamento mais contrário aos interesses de Moscou. E logo na sequência eclodem também os movimentos separatistas, no que hoje a mídia fala muito repetidamente da região do Donbás, que são Donetsk e Luhansk, que formam a região do Donbás, que são mais ao leste, na fronteira com a Rússia. Já existem ali repetidas mostras, provas de que a Rússia atua desde lá 2014 nesse interesse da região do Donbás, apoia o Donbás, e essas regiões, então, elas vivem esse conflito militarizado já há muito tempo, já desde 2014. A situação vai caminhando. A anexação da Crimeia, que é uma península ao sul da Ucrânia, uma invasão, a Rússia anexa, foi criado um referendo pela Rússia, sem a presença de observadores internacionais, o mundo não reconhece, há pouquíssimas nações abertamente, de novo, pró-russas que apoiam reconhecem e apoiam essa anexação da Crimeia. E então os ucranianos reconhecem que o que ocorre desde 2022 começa em 2014, com o episódio da Euromaidan. Desde então, a coisa foi caminhando até a invasão em 2022. Em 2022, alguns episódios bastante específicos. Eu me lembro de que eu estava na Polônia quando isso aconteceu, da prisão de um parlamentar que ele tinha, se não me engano, relações familiares com Putin, padrinho de alguma filha, algo assim, e ele some em Kiev porque ele foi identificado como um colaboracionista, que eles chamam,
pró-Rússia, ele some de Kiev e ele acaba sendo preso. Então, são algumas situações, alguns tijolinhos construídos nessa escalada de 2014 para cá, que é o que a gente está vendo desde então. Então, a Rússia hoje tem um interesse profundo na região do Donbass, por mais que, segundo os analistas internacionais, dizem que não há um domínio maciço russo, não chega, acho que, se eu não me engano, não chega a 50% da região do Donbass. A Crimeia, de onde a Rússia faz alguns ataques de lançamentos de drones, de mísseis, porque existe uma base militar numa cidade na Crimeia onde isso é feito. Então, esse é um retrato assim do que a gente vê desde então e que não sabemos para onde vai se caminhar ao longo dos próximos meses. E, né, infelizmente, é algo que parece que não está nem próximo de um encerramento. A ONU denominou, né, 2025 o ano mais mortífero na Ucrânia, né? Ou seja, a quantidade de pessoas mortas foi algo impressionante. Então, a gente percebe que talvez esteja bem longe de se resolver. Não só não haja uma solução, como bem longe de se resolver. Fernando, deixa eu só trazer alguns ouvintes Claro, aqui. o maior prazer. Vamos lá, que tem normalmente o pessoal só cumprimentando ou elogiando. A Lili Paludo, direto do Paraí, acompanhando pela live, manda um abraço para ti. A Chuspita Ticara, abraços direto da Argentina. Olha só. A Márcia Lindós, é isso? Lindós? Ela diz bom dia, com muitas bênçãos, paz e bem, estou acompanhando o programa, né? O Aldoni Baldez também está com a gente. A Vera Martinato, que mandou primeiro um bom dia e depois ela diz, nossa, eu sempre aprendo com esses programas, muito obrigada, viu? O Lídio Troian, que é do bairro Desvio Risso, a Dacira... Seu Lídio, querido. Querido, né? A Adacira Moreira também está acompanhando e supõe que seja teu parente, que Sérgio Levinsky. Meu pai. Um abraço, pai. Bacana demais, orgulho do pai, né? Fernando, a gente começou a fazer um pouco de leitura de como esses conflitos, eles começam de forma mais material, porque certamente deve ter outras sutilezas que não são percebidas, né? Que depois se materializam ainda antes de 2014, mas a gente consegue perceber quando essas coisas vão se materializando, né? E pensando nisso, eu lembro que uns anos atrás, quando a Coreia do Norte fazia alguma manobra, né, militar, o mundo ficava, todo mundo com o cabelo arrepiado, o que vai acontecer, né? E pasme, né? A gente não viu ainda também, né? Poderá que aconteça, né? Mas o que eu quero dizer é que a gente percebe que, sabe quando a gente diz assim, as pessoas estão querendo brigar? Uhum. As lideranças estão querendo brigar? É que nem quando a gente tá num campinho, fulano tá puxando briga. Tá puxando briga. Tá puxando briga. Tá querendo confusão. Tá querendo confusão. E a gente sente que no mundo isso tá acontecendo. E a questão é que hoje nós vivemos um mundo globalizado. Então não é só uma questão do conflito armado, tudo isso que você tá falando, tudo isso que vai estar depois lá no teu documentário, mas tem as repercussões que são menos visíveis no primeiro momento, que é aquela questão da migração, o impacto que causa nas economias dos países que se relacionam com esse público, ou que vai acolher, ou que vai ser passagem, pelo menos, né? Que tem países bloqueando a entrada de refugiados. A gente viu ali na Alemanha algumas coisas de barreira impedindo a entrada de refugiados pelos mais motivos plausíveis, inclusive, mas a gente não está preparado, o mundo não está preparado para isso tudo. E junto com isso tudo, que é a questão do conflito armado, tem outros motivos, que é o clima, que é a perseguição política, que também levam as pessoas aos fenômenos migratórios. Vivemos o maior fenômeno migratório atual desde a Era do Gelo. E as cidades não estão preparadas. Basta ver aqui Caxias do Sul. A gente não tem escola o suficiente, não tem hospital o suficiente. A gente fica se perguntando quem é que vai pagar a conta, né? Então, por isso que repercute também nas economias, também na vida prática das cidades. Pensando nisso, o que você olha, assim, eu sei que eu estou focado, especializado em Rússia e Ucrânia, mas óbvio que é inegável a gente perceber a ação militar agora dos Estados Unidos, que era uma coisa recorrente, voltou a acontecer na história recente, a gente vê na Venezuela e está vendo agora no Irã. Daqui um pouquinho poderá ser de outras formas. Tem a Coreia do Norte que volta e meia faz alguma manobra militar, ou seja, nós vivemos a Primeira Guerra Mundial, vivemos a Segunda Guerra Mundial e a gente fica com um pouco de medo, a gente tá um pouco traumatizado, né? O mundo, né, e mais especificamente, né, Beverly, do ano passado para cá, o mundo caminha para apresentações de um poderio bélico
Deixa eu mandar um abraço aqui para minha mãe, Beverly, que eu mandei para o pai, ela tá cobrando a mãezinha querida. Um abraço, um beijo para vocês aí, um bom sábado. O mundo desde o ano passado caminha para indícios de situações bélicas como há um tempo não se via, né? O que Donald Trump faz, e aí não vou entrar no mérito, se Sim. sim, se não, mas o que o Donald Trump faz e fala, até os analistas de relações internacionais, de história, recuperam a doutrina Monroe, né? Que é um interesse na América. Então fica aí também quem tiver esse interesse de pesquisar sobre a doutrina Monroe, vale a pena. Mas assusta, impressiona. A gente sabe que, né, naquele fatídico sábado em que o Nicolás Maduro foi tirado de Caracas, era para ser só mais um sábado normal. Eu acordei ali por volta de 8 qualquer coisa, fui olhar as notícias. Meu Deus, né? Não era mais um sábado normal no mundo. Então, preocupa um pouco, assusta, porque, bom, não somos utópicos, mas a gente quer viver com paz e tranquilidade. E digo, né, eu e você, quem nos ouve, não é porque isso não está próximo da gente que a gente não se preocupe, não se interesse em saber, poxa, por quê? Para quê? Né? A quem atende os interesses dessas movimentações? Claro, são interpretações muito mais profundas do que a gente tem conhecimento, mas sim, Irã, né, o discurso de Donald Trump, que recentemente, ao longo dessa semana, disse para os iranianos: não se preocupe, a ajuda está chegando. Então, os especialistas ali em leituras de movimentos marítimos identificaram lá os destroyers se aproximando da região do Irã. 2 dias depois, o Donald Trump já se contradiz dizendo que nós fomos informados que o regime desistiu de fazer o enforcamento de 600, 800 pessoas. Até que ponto a gente pode acreditar, entendeu? Se a gente relembrar o que aconteceu com o Nicolás Maduro, os jornais americanos foram noticiando, e aí eles fazem um trabalho bastante, na minha avaliação, bastante interessante. Descobriu que em um determinado momento o Donald Trump teria feito uma ligação para o Nicolás Maduro, e aí ele acabou confirmando, né? Essa maleabilidade das informações do que vai e do que não vai tem sido muito grande. Eu acredito que os especialistas aí em geopolítica, em relações internacionais, andam com a cabeça fervendo para tentar interpretar esse xadrez que se apresenta já muito cedo em 2026. Começou ano passado, mas, nossa, o que aconteceu com Maduro, né? Agora a gente tem a questão da Groenlândia, né? Que desde o ano passado, Donald Trump reiteradamente diz que tem interesse na Groenlândia. Bom, a primeira-ministra da Dinamarca diz que se os Estados Unidos tentarem qualquer coisa na Groenlândia, nas palavras dela, acabou tudo. O que é acabou tudo? Bom, é a Europa e os Estados Unidos, que é uma potência militar mundial, que fazem parte da OTAN. Acabou a OTAN? E aí, o que isso representa a partir de agora, né? Aí vem a Rússia, que faz a invasão de uma nação soberana, que é a Ucrânia, se opondo ao interesse dos Estados Unidos de invadir um território que não é seu. Bom, mas e aí? O que está acontecendo na Ucrânia? Não é A mesma... validade ou não dos documentos que foram assinados e desrespeitados reiteradamente por algumas nações, né? Então, nossa, fazer uma leitura aí é a pergunta de $1 milhão. Não é nem o que vai acontecer ao longo do ano, é o que vai acontecer até o final de janeiro. Aí temos aí pouco menos de 15 dias e o início de janeiro já foi nesse nível de multiplicidade de informações, de complexidade, né? O que acontece até dia 30 de janeiro? E, aliás, agora tu trouxe duas palavras que, para mim, fazem muito sentido, inclusive eles implicam no mundo dos negócios, quando a gente está falando desses conflitos todos e como eles representam repercussões na vida, né, das pessoas, que tem a ver com o nosso tempo, uma era digital marcada pela exponencialidade, ou seja, tudo acontece de forma exponencial, tudo acontece de forma muito complexa, é difícil a gente dizer é isso. Porque é isso e mais 200 outras coisas possíveis, né? Combinações possíveis da exponencialidade. E a nossa época é marcada pela velocidade. Então, se demorava, sei lá, de 2014 a 2022 para a guerra acontecer, certamente hoje não precisa de tantos anos, né? Por quê? Porque é a marca do nosso tempo, né, Fernando? Exatamente. 9h23, eu vou fazer a tua mãe, eu suponho, Elizabeth. Isso. Na live também, eu também quero abraço. Eu vou fazer mais um intervalo aqui, na volta a gente vai falar propriamente, né, do produto que o Fernando pretende realizar, como vai ser essa viagem que ele já tem aqui marcada, e também a tua presença na Câmara, né, de Vereadores, falando desse projeto. Veja que ganhou um lugar, né, de espaço, inclusive na Casa do Povo, no Legislativo Caxiense. A gente vai falar um pouquinho sobre isso logo depois do intervalo, não sai daí.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Sol no céu, estilo no olhar. Dias de sol pedem óculos da Ótica Martinato, que combinem com você. Na Ótica Martinato, você encontra as melhores marcas e modelos em armações e óculos de sol, ficando assim protegido nessa nova estação. E ainda aproveita os melhores descontos à vista, ou no cartão, em até 10 vezes pelo preço da etiqueta. Um feliz verão para você. Ótica Martinato. Você conhece, você confia. 9h24. Vem, pode chegar. Aproveite as ofertas do Super Apollo, válida só neste sábado, dia 17. Carré suíno resfriado pedaço, R$14,90 o quilo no Super Apollo. Leite longa-vida LG 1 litro PET, R$2,79 cada no Super Apollo. Todas as nossas lojas em Bento, Garibaldi, Farroupilha e Caxias abrem aos domingos. Super Apollo, aqui você é de casa. 22 graus. Os Jogos Coloniais 2026 vão começar. A primeira prova será dia 17 de janeiro na Estação Férrea, às 9h30 da manhã. À tarde, tem etapa na linha 40 e domingo, dia 18 à tarde, é a vez de Anarrec. Jogos Coloniais da Festa da Uva. Patrocínio Orquídea, Café Bom Jesus, Sicredi, Pioneira e Andreassa. Realização Festa Nacional da Uva, de 19 de fevereiro a 8 de março. Oi, aqui é a Ana. Ser associada à CDL Caxias tem transformado meu negócio. Minha empresa cresceu. Concedo crédito mais assertivo nas minhas vendas. Tenho opções de planos de saúde, telefonia. E olha só, o certificado digital é grátis. Ser associado à CDL Caxias é ter tudo isso e muito mais. Associe-se agora e descubra todas as vantagens que esperam por você. CDL Caxias, apoiando o seu negócio. Loterias. Resultado da Quina, concurso 6.929, realizado na noite desta sexta-feira em São Paulo. Não houve ganhador na faixa principal de premiação. Os números sorteados foram 08, 13, 14, 53 e 54. 08, 13, 14, 53 e 54. 76 apostas marcaram a quadra e cada uma leva um prêmio de R$ 6.864. Resultado da Quina, concurso 6.929. A Mega Sena pode pagar 41 milhões de reais neste sábado. As apostas podem ser feitas até às 8 horas da noite em lotéricas ou pela internet. Loterias. A rádio do teu tempo. Tua rádio. 9h27, retomando o programa Vitrine de Negócios com oferecimento de Sicoob Vale do Vinho. Vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro e quanto mais a gente fizer parte, maior será a transformação. É mais que uma escolha financeira, o Sicoob Vale do Vinho, faça parte. E CDL Caxias, concorra a mais de R$200 mil na promoção de prêmios da CDL. Hoje o papo aqui no Vitrine de Negócios é com o jornalista Fernando Levins, que ele é mestrando em História, e o pano de fundo tem a ver com o projeto atual dele, que é Vozes do Front, produto que ele pretende entregar para a comunidade, né, um documentário, mas ainda tem algumas pontas para serem fechadas. Isso tudo pela experiência dele lá na Ucrânia, no conflito da Ucrânia e da Rússia. Ele foi no entorno, lá em 2022. Fernando, vamos falar um pouquinho do projeto em si? Você já deu alguns briefinzinhos, né? Mas vamos lá. Pois é, Beverly, e para quem nos acompanha, primeiro é um prazer ter essa oportunidade nesse espaço tão bacana que é a Rádio São Francisco. Bom, eu já tenho as passagens e eu preciso até fazer esse agradecimento, porque eu recebi essas passagens por meio da própria Universidade de Caxias do Sul. São recursos destinados a atividades de pesquisa
do programa de pós-graduação de Stricto Sensu. Então, Legal isso. eu preciso agradecer, então, ao programa de pós-graduação da UX, que acabou me concedendo essas passagens que foram fundamentais para eu poder desenvolver esse projeto. Eu embarco dia 15 de abril, eu ainda estou constituindo o orçamento necessário para poder fazer a viagem dentro. Eu vou até Varsóvia, capital da Polônia. De Varsóvia a Kiev, então, o deslocamento é de trem, porque o espaço aéreo ucraniano ele é fechado desde 2022, não existem mais aviões civis, somente militares, né? E para isso, então, eu tenho uma plataforma online, a Popular Vaquinha, de arrecadação de recursos, e quero, e até para quem nos ouve, nos acompanha, se sentir interessado em colaborar, seja você um empresário que queira colar sua marca a uma proposta que vai ter esse fim de educação, de ensino de história, para depois poder levar por aí. Eu já recebi apoios bastante interessantes de algumas empresas, a grande maioria são pessoas físicas que fizeram essa colaboração. Dos mais destinados, de diferentes valores, né? Eu tenho interesse, Fernando, quem sabe, né, isso ou aquilo. Poxa, é só me mandar uma mensagem lá, me procurar no Instagram, @NandoLevinsky. Estou aberto a gente conversar, porque depois de constituído esse documentário, esse produto finalizado, o que eu mais quero é poder levá-lo aonde quem quer que tenha interesse, né? Não só Caxias do Sul, pela Serra Gaúcha, onde há esse objetivo de aprender um pouco mais sobre esse registro. Eu estou extremamente à disposição para apresentá-lo, para poder falar sobre o assunto. Existe uma comunidade ucraniana aqui no Rio Grande do Sul. Ela, comparado com o meu Paraná, ela é bastante pequena, mas tem uma comunidade ucraniana na região de Canoas ali, que eu já tentei entrar em contato, vou reforçar agora ao longo dos próximos dias, porque assim, até para quem não é familiarizado com o tema, a maior colônia de descendentes ucranianos hoje é no Paraná. Ela é bastante grande, bastante expressiva, região dos Campos Gerais, Curitiba, região metropolitana, o sudoeste do Paraná, onde eu nasci e me criei. Até quando houve o início da invasão em 2022, o próprio governo do Paraná desenvolveu algumas ações de recebimento desses refugiados, e também uma bastante específica que era para o recebimento de pesquisadores e cientistas ucranianos, por meio de uma fundação ligada ao governo do estado, se não me engano o nome é Fundação Araucária. Então vieram pesquisadores e cientistas, e o governo paranaense, de acordo com a área de atuação e de interesse, esses pesquisadores foram redirecionados para universidades paranaenses, para que pudesse continuar desenvolvendo seu trabalho, que isso não fosse cortado, que isso não fosse interrompido em decorrência do conflito. Bom, então eu convido, né, quem tem interesse, estou aberto para conversar, porque a minha viagem, como falei, eu começo dia 15 de abril, saio do Brasil, no dia 16 eu chego em Varsóvia, e ainda vou formular direitinho esse cronograma, mas a minha intenção, eu chego em Varsóvia dia 16 à noite, e os trens para Kiev eles são noturnos, ou seja, eu só vou conseguir pegar um trem para Kiev no dia 17. São aí 14, 15 horas de trem, e aí eu devo chegar em Kiev no dia 17 para começar a fazer a captação de imagens, de entrevistas, para formular esse documentário. Quantos dias tu ficas? Então, eu ainda não tenho definido quantos dias eu fico todo o período em Kiev, mas a princípio sim. Tem uma fonte minha que é uma ucraniana que ela não atua no ensino de história, mas ela está finalizando um doutorado em história. Ela mora na Polônia, então eu vou conversar com ela ainda, já mandei uma mensagem no final de ano, mas para ver onde é que consigo encontrá-la, se vai ser na Polônia, se talvez por acaso esteja dentro da Ucrânia, para fazer essas entrevistas, porque eu tenho dois, ela e mais um outro ucraniano que ele é professor de história, então já fiz contatos com eles para colaboração para a parte da pesquisa teórica e naturalmente para gravação de depoimentos. Entender como é que se ensina história na Ucrânia desde 2014, né? O que a historiografia ucraniana fala da Rússia? Eu quero tentar entender um pouquinho isso, como o que os jovens ucranianos têm aprendido sobre história, né, dentro da Ucrânia. Os jornalistas e também aí, e depois disso, a população, a comunidade, histórias, fatos que possam ser apresentados. Olha, tem essa pessoa ou tem aquela pessoa que desenvolve esse trabalho, porque existem muitos trabalhos de ajuda humanitária hoje dentro da Ucrânia. Muitos envolvidos com muitas pessoas estrangeiros,
que estão lá colaborando de diversas formas, diversas maneiras, em diferentes locais. Então, quem sabe algumas dessas pessoas, ou as pessoas comuns, né? Que têm ali a sua vida afetada, influenciada de alguma forma. Até ontem eu estava vendo uma reportagem de um... Não era uma reportagem, era um vídeo de um youtuber da República Tcheca. E ele estava junto com uma equipe de jornalistas. E ele entrou numa estação de trem onde hoje existe uma escola. Então, os jovens estão, né, abaixo da terra para poder aprender, porque muitas escolas ucranianas hoje desde 2022, são online. Os jovens estão aprendendo em frente a uma tela de computador, mas existe um caso como esse, onde a escola foi para a estação de trem, para as salas estão lá com as crianças, com os adolescentes tendo suas aulas nesse espaço abrigado de um eventual ataque. Ou seja, são histórias bastante interessantes. Eu acho que é importante deixar isso claro. Não era meu objetivo em 2022 e também não é meu objetivo agora. Porque uma pessoa comentou, porque tu vai para o front? Não, não é meu objetivo, nem de longe ir para o front. Se reconheço as minhas limitações. A gente falava no outro bloco sobre os grandes veículos de comunicação. Um jornalista da Globo, um jornalista de uma outra emissora, tem condição de ir com retaguarda, porque isso é fundamental na cobertura de um conflito. O que é a retaguarda? É o jornalista entrar, mas já entrar com um colete à prova de bala, com um capacete, com estrutura... Um telefone satélite, né? Uma estrutura financeira, porque existe uma figura nas coberturas de conflito que se chamam fixers, que é o quê? É o jornalista entrar na Ucrânia, contratar alguém lá dentro com um carro, dizer, olha, você vai ser meu intérprete e você vai ser meu motorista. Dá uma boa quantidade de dinheiro, tu vai me levar hoje, a gente vai para lá. Onde é que tu acha amanhã? Não, amanhã, quem sabe, a gente vai para cá, porque lá... Então, existe a figura do fixer, que é contratado por veículos de imprensa, com retaguarda, com estrutura. Não é meu objetivo ir para a fronte, eu não pretendo ir a leste de Kiev. Kiev é o meu máximo a leste. Então, e eu quero retratar, e eu entendo até porque se a pessoa quer se informar sobre o que acontece no front, justamente vai ligar na Globo, vai ligar na CNN, vai consumir imagens da Reuters, da Associated Press. Não, eu quero contar a história da pessoa comum, né? Da pessoa que está ali sendo afetada no dia a dia por isso, entendeu? Uma espécie de repercussão daquilo que é notícia na vida das pessoas. Na vida das pessoas, histórias, porque assim, eu acho que são histórias de valor. Eu ia dizer são histórias ricas, não, mas não são histórias ricas, são histórias de valor, de pessoas que são afetadas. Esse vídeo desse youtuber, ele mostrava a cidade de Kharkiv, que está a umas 9 horas de trem a leste de Kiev, e aí mostrava que a cidade, ela tá assim... virou uma cidade coberta por redes, porque existem túneis de redes anti-drone, então a cidade ela está coberta por redes. Existem regiões da cidade, porque ela foi uma cidade que os russos tomaram e foi recuperada pela Ucrânia. Então, os russos, quando saíram, eles foram à região leste, que a cidade é cortada por um rio, e eles permanecem numa porção a leste da cidade. Mas antes de abandonar a cidade, há algumas áreas que estão simplesmente tapadas de minas, que não são mais usáveis. É uma palavra um pouco estranha, mas não são mais usáveis. As pessoas não podem mais andar numa calçada, o carro não pode mais transitar pela rua ou pela avenida, porque é extremamente perigoso. Então, esse youtuber, ele mostrava isso, assim, de uma forma bastante interessante. Então, conversava lá com as senhorinhas, né, as duas vovozinhas ucranianas, as babushkas, sentadas no banquinho da praça, e ela dizendo, a gente não tem para onde ir. Eu vou ficar aqui, meu apartamento é aqui, a fulana é a minha vizinha também de apartamento, a gente senta aqui para conversar, para tomar um sol. Então, para mim, essas são as histórias de valor, né? De pessoas que decidiram ficar ou ficaram porque simplesmente não tem para onde ir. Porque tem uma situação bastante específica que, quando começou a invasão em 2022, logo nos primeiros dias foi instituída a lei marcial pelo governo ucraniano, que, entre tantas outras coisas, proíbe homens de 18 a 60 anos de deixarem a Ucrânia, porque eles podem ser chamados a lutar. Podem sair com algumas exceções, comorbidades. Tivemos
nesse período, por exemplo, a Surdo-Olimpíadas aqui em Caxias do Sul, e aí eu conversava com a assessora de imprensa, quando eu ainda trabalhava aqui na rádio, conversava com a assessora de imprensa, eu imaginava, mas confirmei com ela, falou, não, eles saem porque a surdez é uma comorbidade limitante num fronte de guerra. Então, eles estão aqui, doenças de coração, por exemplo, câncer, ou homens que são pais de família de 3 ou mais filhos, também eram autorizados a sair da Ucrânia. Então, dentro da Ucrânia, hoje e desde então, existem famílias separadas. A mulher saiu com os filhos porque o marido não pôde sair. Existem famílias que ficaram. Nesse mesmo vídeo, a esposa que estava para dar à luz lá numa maternidade em Kharkiv, ela disse, não, eu tenho já meu filho com tantos anos, não quis abandonar meu marido, mas esse vai nascer e eu vou continuar aqui também, ele não vai ficar sozinho. Então são essas múltiplas faces das configurações de famílias ucranianas. Lendo já, durante o ano passado, uma matéria que já existe uma geração de ucranianos que está nascendo longe dos pais e longe da sua terra natal. Então, refugiado na Holanda, na Espanha, em Portugal, existe já essa configuração de uma nação de ucranianos que está separada em decorrência da invasão. São 9h40, eu vou fazer mais um intervalo, agora a gente vai para o último intervalo. Fernando, obviamente, depois a gente vai tentar replicar como esse tipo de histórias de valor que você disse que pretende captar lá e já sabe que vai encontrar milhares de possibilidades, como elas podem ser insumo para a gente aprender. A gente fala qualquer pessoa global hoje a aprender as novas demandas sociais, porque é disso que nós estamos falando, de novas demandas sociais. A gente volta na sequência, não sai daí. Tua rádio. O câncer infantil pode ser evitado se seu filho tiver um destes sintomas: febre prolongada, perda de peso inexplicada, dor de cabeça, cansaço constante, manchas roxas na pele, dor nos ossos e articulações, sangramentos, inchaços ou caroços pelo corpo e reflexo esbranquiçado nos olhos. Leve-o ao médico e exija exames mais precisos. O câncer tem cura se diagnosticado precocemente. Uma campanha da Associação Domus para o combate e prevenção do câncer infanto-juvenil. Apoio Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, AGERT. 9h41. Na torcida, vibramos, reclamamos, choramos, comemoramos. Dentro do campinho ou nas arquibancadas dos grandes eventos. Quem ama esporte como a gente, joga junto em qualquer situação. Diariamente, debates descontraídos e informações sobre as últimas do esporte. Na torcida, irreverência e precisão na mesma jogada. 23 graus. Oi, aqui é a Ana. Ser associada à CDL Caxias tem transformado meu negócio. Minha empresa cresceu. Concedo crédito mais assertivo nas minhas vendas. Tenho opções de planos de saúde, telefonia. E olha só, o certificado digital é grátis. Ser associado à CDL Caxias é ter tudo isso e muito mais. Associe-se agora e descubra todas as vantagens que esperam por você. CDL Caxias, apoiando o seu negócio. Tem silêncios que doem mais do que qualquer buzina. No trânsito, a pressa pode fazer você perder quem ama. E nenhum lugar vale esse risco. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Câmara. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você? Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavitima.mp.br. Uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas.
Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde na tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior, os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa. Oferecimento: Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus. Café que tudo vai dar certo. Lojas Colombo. Tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Super Andreaça. Tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Círculo Saúde. Nosso plano é o seu bem-estar. Orquídea. Agora com o biscoito que vira 8. Mais uma prática novidade da Orquídea. Sol no céu, estilo no olhar. Dias de sol pedem óculos da Ótica Martinato, que combinem com você. Na Ótica Martinato, você encontra as melhores marcas e modelos em armações e óculos de sol, ficando assim protegido nessa nova estação. E ainda aproveita os melhores descontos à vista, ou no cartão, em até 10 vezes pelo preço da etiqueta. Um feliz verão para você. Ótica Martinato. Você conhece, você confia. 9h45, último bloco do programa Vitrine de Negócios de hoje, conversando com o jornalista, mestrando em História, Fernando Levinsky. O assunto, como pano de fundo, é o documentário que vai ser resultado de um trabalho de pesquisa que o Fernando desenvolve. Iniciou lá em 2022, com a primeira ida dele, né, na região ali do conflito entre Rússia e Ucrânia, e agora uma retomada, com outro olhar, né, já com uma perspectiva de produto do mestrado de História, também agora no dia 15, 14 de abril, né? Abril. Eu viajo dia 15 de abril. 15 de abril, pronto. Fernando, obviamente você contou um pouquinho aqui sobre... falamos de diversas coisas, né? Mas agora eu quero trazer nesse fechamento o que possivelmente dá para aprender, né, quando a gente fala em mundo globalizado, e principalmente a nossa aldeia aqui, com essas histórias valiosas, né? Por exemplo, você falou de pessoas que estão sem luz. Temos que achar um jeito de viver. Tem a questão da decisão, que é a minha decisão, minha escolha, e tem a decisão que é imposta, não tenho para onde eu tenho que ficar, não é que eu escolhi, eu não tenho alternativa. E esse é um mundo de muitas transformações. A gente tem visto aqui que outros conflitos também mexem com negociações entre países, a questão fiscal, a questão de imposto, taxas de importação e de exportação, tem a questão de a gente poder improvisar para poder encontrar um novo mercado imediatamente, porque as coisas estão mudando muito rápido. Um exemplo disso foi quando aconteceu lá o conflito inicial, empresas brasileiras tiveram dificuldade de importar alumínio. E a gente sabe que o alumínio é fundamental na indústria brasileira. E aí tiveram que achar uma outra forma de fazer o mesmo produto, ou fazer com outra matéria-prima, ou de encontrar um outro caminho, uma outra rota, né? Então eu quero te perguntar sobre isso, que como no teu entendimento essa experiência possivelmente vai trazer insumo para a gente fazer essas leituras de quem somos na fila do pão e o que precisamos aprender para as novas demandas. Essa é uma pergunta de $1 milhão, né, Beverly? Saber para onde correr, para onde se apoiar, onde encontrar, onde abrir esse novo caminho, né? Recentemente tivemos a questão do tarifaço do governo norte-americano, a gente acompanhou as repercussões tanto aqui em Caxias, mas também no Brasil como um todo. A Ucrânia, e ela foi, por botar entre aspas, apresentada ao mundo a partir de 2022, e muitos de nós brasileiros acabamos conhecendo a Ucrânia como o potencial de produção de grãos. Existe a região portuária ao sul de Odessa, que foi reiteradamente atacada pela Rússia e que é responsável pelo escoamento de uma produção de grãos bastante específica, por exemplo, para a região da África. E aí ficou desabastecido, já cresceu o preço do trigo no mercado internacional. Bom, mas e o Brasil é um grande produtor de grãos também, né? Onde é que o Brasil pode se posicionar nisso aí? Então, claro, seríamos muito bons se fôssemos informatas antecipados. Bom, se isso acontecer, para onde a gente pode caminhar? Com quem vamos negociar? Com quem vamos conversar? E não só na questão também dos negócios, mas também do dia a dia das relações, da interdisciplinaridade de conhecimentos. Eu sou jornalista, com quem que eu posso me associar para ajudar, para produzir algo diferente?
eu acho que é muito comum a todos esses locais, quando a gente acompanha essas situações de conflito, algumas coisas são bastante comuns a todos eles. Primeiro, a produção de informações de pessoas normais de dentro desses países. Venezuela com alguma restrição, mas a gente vê pessoas produzindo vídeos, produzindo informações. Mais recentemente no Irã, onde a internet foi cortada e os iranianos encontraram na antena Starlink, dentro dos carros, a oportunidade de mandar informações para fora, para o exterior. Então, conversávamos, né? Eu acho que mais do que nunca é um momento de uma solidariedade, de uma união, de olhar para o lado, né? Não necessariamente sempre olhar para os grandes, olhar para os expoentes, mas olhar para o lado, olhar para o vizinho, dizer, vamos conversar, vamos nos ajudar, ou vamos ajudar o A, o B, o C. Como é que a gente pode ser colaborativo nesse momento para poder fazer o nosso? E eu vou repetir uma coisa que eu acho que eu defendo muito, que é o aproximar a realidade. Né, o governo do Paraná recebeu, pela sua identidade de descendência ucraniana, o governo do Paraná olhou para a Ucrânia e disse, não, venham, serão recebidos, serão acomodados. Existem as igrejas ortodoxas ucranianas, principalmente na cidade de Prudentópolis, que é um grande expoente dessa colônia de ucranianos, é Prudentópolis, que se organizou para recebê-los. Então, olhar para o lado e conversar e mostrar disponibilidade, eu acho que é imprescindível para que a gente possa se unir, principalmente nesse momento em que a gente falava no início do programa, né? E nesse momento de um 2026 bastante estranho, um tanto quanto perigoso, assim, um pouco assustador, talvez, se cabe essa interpretação. Mas eu não sou dono de uma grande empresa, isso não me diz respeito. Não, de alguma forma pode sim dizer respeito, né? Para fazer negócios, por exemplo, poxa, é uma enormidade de possibilidades que a gente precisa ir muito além daquilo que é a nossa rotina, daquilo que é do nosso dia a dia, de sair de casa, de vir para o trabalho, de passar na escola, buscar o filho, abastecer o carro e voltar para casa. Mas eu acho que a gente comentou também, né? Poxa, eu acho que os especialistas, os formados em relações internacionais, em geopolítica, a cabeça ainda vai ficar muito quente por muito tempo nesse 2026. Então, quem tem esses interesses maiores, mais globais, de negócios, eu acho que mais do que nunca é o momento de conversar, se atrelar a esses profissionais. Se ele ainda não está dentro da sua empresa, bom, onde é que eu posso buscar alguém com essa capacidade para que possa me fazer uma leitura de mundo, né? O que eu posso... Bom, se eu negocio com os Estados Unidos, mas há esse risco de um novo tarifaço, porque, por exemplo, Donald Trump anunciou ontem que cogita tarifar países que não apoiam a anexação da Groenlândia por parte dos Estados Unidos. Ou seja, vem uma nova onda de tarifaço. Bom, vamos nos antecipar a isso. Se os Estados Unidos tarifar o Brasil de novo, porque o Brasil vai se opor à anexação da Groenlândia, já tem que saber para onde correr. Qual é o mercado alternativo? Qual é o mercado potencial? Então, eu acho que esse 2025, 2026 está apresentando para o dono da empresa, do exportador, a necessidade de olhar para profissionais que talvez não estavam na sua lista de colaboradores até então. Um especialista em relações internacionais, em geopolítica, comércio exterior, né? Nós temos aqui em Caxias do Sul empresas consolidadas na área da exportação. Vamos olhar para dizer, oi, vem cá, chega aqui, vamos tomar um café, me ajuda. E se isso acontecer, para onde é que eu posso ir? Olha, quem sabe não nos Estados Unidos, mas o leste europeu tem esse país que pode comprar teu produto, ou participar dessa feira aqui na Europa, que, pô, é uma feira referência, quem sabe tu vai ali, conversa, leva o teu cartãozinho, porque a gente está acostumado muito, né? Nisso aqui, eu tô olhando agora uma câmera que está mandando minha imagem para o mundo, mas olhar no olho, apertar a mão, sentar em uma mesa, conversar, tomar um café, trocar uma ideia, às vezes é uma relação que aproxima e que pode fazer alguma diferença.
Fernando, obviamente, nós já sabemos, né, há muito tempo que existe um apagão de mão de obra no Brasil. Ele era muito específico em algumas áreas. Professores faz muito tempo, médicos pediatras já faz um tempo, e sucessivamente outras áreas também, né? Hoje a gente tem uma dificuldade de encontrar gente para trabalhar, tem algumas vagas, né, mas não são preenchidas. Então há um apagão de mão de obra não só mais em áreas afins, mas de uma forma geral. E no contraponto, uma necessidade urgente de se qualificar para um mundo novo. Então, enquanto a gente ainda está resolvendo o problema que é requalificar as pessoas para aquilo que é o trabalho conhecido como é agora, já tem uma realidade de trabalho que vai ser como deverá ser, que a gente ainda está construindo, ninguém nem sabe como vai ser. Então, essas capacidades. E por que eu estou falando isso? Muitas vezes o jovem pensa, eu vou fazer, sei lá, um curso de inglês, vou fazer, sei lá, espanhol, e depois a gente já sabia que muitos jovens deixaram de fazer o inglês e o espanhol para fazer italiano, por exemplo. Que você falou de identidade, né? Eu já tenho uma sinergia porque eu moro num lugar com forte sinergia com a língua italiana, então para mim vai ser mais fácil. Meu avô, tem meu tataravô que já fala, e eu já vou ter um novo mercado. Daqui um pouquinho o mandarim, que hoje tem sido dito que talvez seja uma das línguas mais. Mas nós, caxienses, se a gente parar para pensar aqui, a gente está muito bem obrigado falando nosso português com uma comunidade que só cresce venezuelana. Vai no mercado, vai na padaria, vai em Qualquer lugar, né? qualquer lugar. E a gente hoje ainda obriga que o outro nos compreenda. Daqui um pouquinho nós seremos minoria. E Uhum. aí? Como é que vai ser, José? Então, língua vai mudar, muito possivelmente. A geografia dos lugares, muito possivelmente. A arquitetura, muito possivelmente, vai mudar. Por quê? Porque é deste lugar que nós estamos falando. Então, a capacidade de improviso, a capacidade de sobrevivência, a capacidade de outros aprendizados, os nossos soft skills vão mudar. É Com basicamente certeza. isso, né? Já estão mudando, né, Beverly? Você falava do aprendizado do idioma, né? O estrangeiro vem pro Brasil e a gente quer que ele nos entenda, e aí quando a gente vai pro exterior, a gente passa esse aperto, né? Porque, por exemplo, eu consegui um trânsito fácil na Polônia por falar inglês. E se eu não falo inglês? Polonês é uma língua cheia de consoantes temperada com algumas vogais. E tá aqui falando um descendente de polonês, que sabe algumas poucas palavras pro desgosto do meu pai, assim, porque é difícil, entendeu? Então, aprendizagem de idioma é para ontem, né? A gente vive nesse universo imerso a cada vez mais a venezuelanos aqui. Poxa, por que não aprender espanhol, sabe? Eu tenho algum domínio de espanhol e aí às vezes estou sendo atendido por um venezuelano, graças, dizer a forma como vai ser pago a minha conta. Esses dias eu paguei, falei para atendente no mercado, falei que ia pagar no cartão de débito em espanhol. Ela me deu um sorriso, ela falou, nossa, quanto tempo eu não vi alguém falando tarjeta de débito. Ela ficou tão feliz, achei tão interessante, tão curioso, sabe? Falar um idioma nesse mundo... É um clichê, mas é a verdade, esse mundo tão globalizado, se você fala só o português hoje, você não vai muito longe, assim, não vai muito longe. E hoje, felizmente, a gente tem uma profusão de maneiras, de formas e formatos para aprender outros idiomas, que a gente está bastante abastecido. Quero fazer aula presencial. Tem muitos lugares, tem muitos horários. Eu quero fazer aula online porque eu não consigo sair de casa. Bom, tem muitas plataformas, muitos valores, gratuito. Existe uma ferramenta que eu acabei conhecendo até nesse estudo da questão da Ucrânia, que se chama Roulette Chat, ou seja, chat roleta. Que você se conecta ali e são conversinhas instantâneas com pessoa de algum lugar do mundo. Que aparece lá e aparece a pessoa com quem você pode conversar, numa conversa rápida, e deu e tchau. É uma ferramenta onde você... eu tenho algum domínio de inglês, mas é muito pouco. Bom, quem sabe ali não é uma maneira de você desenvolver, porque o aprendizado do idioma, a teoria é uma coisa, mas quando você vai para a prática, é ali, é a necessidade de desenvolver falando que você vai aprimorar muito melhor esse outro idioma. A gente sabe, né, quando a gente fala do produto, do projeto do Fernando, a gente sabe que nós temos vários, historicamente, problemas internos, né, que são necessários resolver e que a gente vem numa caminhada com ela. Quando eu falo em educação, a gente sabe que muitas vezes a preparação para o mercado de trabalho é feita, né, para pessoas, entre aspas, em situação de vulnerabilidade, mas nas coisas bem básicas, aquilo que normalmente as empresas precisam num primeiro momento. Mas hoje a complexidade, né, do universo do trabalho, ele é tão profundo, a gente às vezes nem sabe exatamente o quê, porque as coisas mudam de uma hora para outra, como a gente acabou de falar, com as questões internacionais acontecendo, e nós não estamos
estamos na mesma velocidade, né? Então, precisamos, de alguma maneira, inclusive, acho que teu produto poderá ser insumo para percepções do que deverá ser necessário. Não que necessariamente vai gerar uma resolução imediata, mas essas percepções, uma língua estrangeira, aprender a gostar do que é preciso, porque nós não, brasileiro, faz o que gosta, não aprende a gostar do que é preciso. É uma definição bastante certeira essa A tua. gente vai ter que aprender a gostar do que Do precisa, que né? precisa. Isso aí mas eu não tô afim. Não, é bom tu antecipar esse estar afim, porque a hora que precisar mesmo e bater na porta, aí vai bater o desespero. Vai bater poxa, eu vou olhar pra trás, poxa, por que eu não fiz tal coisa lá atrás, quando meu pai e minha mãe me ofereceram, pediram, né, o tal curso, a tal formação, o curso de idiomas. Então, é preciso, de fato, gostar do que é preciso para poder se desenvolver profissionalmente, porque foi-se o tempo, já há muito tempo, de que só um diploma, um único diploma, te garantia uma estabilidade, um desenvolvimento profissional para a vida toda. Hoje não, hoje a gente tem um caso aqui dentro dessa empresa que eu acho incrível, que é o nosso amigo Pajé, que é alguém que várias vezes por semana ele está postando lá que ele terminou um curso. Eu não conheço um profissional mais multicapacitado para áreas de tecnologia e produção de conteúdos online e sons do que o Pajé, que ele está sempre estudando. Então, ele está antecipando o que pode ser útil. Não trabalho com isso hoje. Bom, mas amanhã, quem sabe, me surge uma oportunidade. E autodidata, né? Porque nem sempre o curso, a sabedoria que eu preciso, já existe um curso. Às vezes você vai ter que ser a pessoa que vai abrir esse caminho, essa picada, né? Exatamente. Essa picada. Fernando, a gente está fechando o programa, eu quero te permitir, né? Então, a gente falou de várias dimensões do teu trabalho, né? Mas quero te permitir esse fechamento. Bom, de novo, quero agradecer a oportunidade, Beverly, de estar aqui conversando contigo, conversando com a audiência. É muito legal poder voltar para essa casa, onde eu fui muito feliz ter colaborado aqui com a história da São Francisco. E, de novo, quero convidar para quem nos ouve, para quem nos assiste nesse momento na live. Então, eu embarco para a Ucrânia, para a Europa, dia 15 de abril. Quem tiver interesse, é dono de uma empresa que tem interesse em colar uma marca nesse projeto com um fim educacional, um fim educativo, um fim de ensino de história, não importa, eu estou à disposição, claro, e também aberto para quem é pessoa, não tenho uma empresa, mas sou pessoa física, quero colaborar, poxa, é só mandar uma mensagem lá, me seguir no Instagram, @NandoLevinsky, manda uma mensagem, a gente conversa. As doações de valores, elas podem ser qualquer valor, literalmente, mas se você é dono de uma empresa e está a fim de, quem sabe, vamos conversar e depois tu vem aqui na minha empresa para a gente conversar com os colaboradores, estou super afim, super à disposição, vai ser extremamente útil para mim e eu vou ter, depois que esse produto estiver finalizado, vou ter o maior prazer de difundi-lo das formas que for possível, né, disponibilizar esse documentário para que as pessoas possam saber um pouco, lá leste europeu, então estou querendo aproximar realidades, né? Falamos antes do Gabriel Chain, ele que é um fotodocumentarista que nos aproxima das realidades de populações do Oriente Médio. Eu acho que estreitar esse relacionamento, aproximar esse conhecimento é importantíssimo para que a gente possa saber. A gente não precisa saber só do que acontece aqui nos nossos vizinhos, né? Aqui na Argentina ou no Uruguai ou ali na região de Santa Cruz. Não, eu acho que é importante a gente aprender, saber um pouquinho, que seja um pouquinho de tudo, de muita coisa. É sempre legal o conhecimento. Tem uma frase que diz mais ou menos o seguinte, né? Que a gente perde tudo, mas a gente não perde aquilo que a gente aprendeu. A gente perde qualquer coisa, mas aquilo que a gente aprendeu, a gente vai guardar e a gente leva para o resto da vida, aquela informação, aquela curiosidade, e eu acho que poder oportunizar conhecimento para as pessoas, se eu conseguir fazer isso, vai ser, acho que a missão está cumprida, poder contar a história de uma nação, de pessoas muito orgulhosas de sua terra, Beverly. Eu acho que isso eu não tive a oportunidade de falar lá em 2022, quando eu conversava com os ucranianos, eles tinham um brilho, apesar da fragilidade do momento, do momento de serem refugiados, mas eles tinham um brilho no olhar ao falar da Ucrânia. Então eu vejo que eram pessoas orgulhosas e felizes de uma terra que eles estavam bastante tristes pelo que acontecia, mas orgulhosos, assim, poxa, eles estufavam o peito, o olho brilhava ao dizer que não, que quero voltar para casa porque a minha Ucrânia, a minha cidade. Então eu acho que o brasileiro precisa saber um pouquinho mais e eu quero dar essa minha colaboração a partir desse documentário
que vou produzir a partir de abril, Bev. Fernando, obrigado, viu? Eu que agradeço. Um abraço a todos, um excelente final de semana. Esse conteúdo fica armazenado e disponível em vídeo. Já estou levantando ele aqui agora também para o YouTube, mas já está lá em facebook.com